Todo mundo já abriu? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga socorro. Eu vou ajudar. Glórias a Deus. Esse momento é o momento principal do culto. É o momento em que Deus vai falar conosco. Amém? Sentado mesmo, curva a sua cabeça com a palavra de Deus aberta em suas mãos. Senhor Deus,
pessoal. Nós todo dia temos o que aprender, principalmente com Deus. Quem somos nós? Todo dia nós necessitamos dele. Então Naamã, ele obedeceu. Tem pessoas na igreja que não querem mais obedecer. Ele foi humilde, ele era poderoso, chefe, mas ele teve que obedecer. Obedeceu para
saber que existia Deus em Israel. Você vai se entregar a Deus. Você vai se entregar a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai restaurar a sua história. Glória a Deus. Mas só você pode permitir isso acontecer. Se você se entregar. E no certo mergulho, ele percebeu que estava curado. E ele disse assim no versículo 15: voltou o homem de Deus. Ele voltou ao homem de Deus. Ele foi lá de novo. E ele disse: diante dele disse: eis que agora reconheço que em todo Israel, em toda a terra, não há Deus a não ser o Deus de Israel. Glória a Deus. Você vai reconhecer. Talvez você diga assim: olha, a minha vida, ela não vai bem. Eu não estou bem. Mas Deus, ele